pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar com duas formas de nós estarmos representando, então, um gráfico de colunas ou um gráfico de barras. Quais seriam as suas duas diferenças, pensando nas duas geometrias que nós temos através do pacote ggplot 2 da linguagem R. Então nós estamos aqui num RStudio, né? Nós estamos trabalhando com a IDE mais famosa, mais usada mundialmente da linguagem R. E estamos trabalhando então basicamente com dois grandes pacotes, o Tidyverse, que agrega diversos pacotes, tanto para manipulação de dados quanto para visualização. Então para visualização nós temos o ggplot 2, que ele abrange os gráficos que a gente vai estar trabalhando hoje, que é o gráfico de barras e o gráfico de colunas. E nós estamos trabalhando com o tpipe para nos facilitarmos diminuir o nosso código em si. Então, ao momento que a gente utiliza ele, a gente tem uma interrupção do que a gente está atribuindo ao objeto e vamos fazer, então, basicamente um glimpse. Nesse caso, a gente está trabalhando com a função glimpse, que é uma visualização do que foi atribuído ao objeto data sem estar atribuindo o glimpse a esse objeto, certo? Basicamente, ele trabalha como um T. Então, é o tpipe. Então, ao mesmo momento que está atribuindo ao objeto data, estamos fazendo a visualização. Isso é do pacote magrittr, certo? Carregamos esses dois pacotes, carregamos o nosso banco de dados que a gente vai trabalhar em aula, que está no meu GitHub, que é luapoc10. Essa planilha de CSV com esse link, então nós estamos trabalhando com a função read_CSV e atribuindo ao objeto data. E ao mesmo tempo que ele está atribuindo, ele está fazendo a visualização com essa codificação utilizando o tpipe. Temos 9 colunas e 100 linhas, então N, latitude, longitude, class, B0 até B4, GCVI, e vamos partir para a nossa visualização em si. Para a nossa visualização a gente vai utilizar a coluna class, que é um caractere, mas na verdade a gente poderia modificar para um fator, que nada mais é do que uma variável categórica que tem tanto soybean quanto corn. E nossa segunda coluna é B4 underline GCVI, que é uma coluna quantitativa. Certo? Vamos trabalhar então com um gráfico de barras do ggplot 2, e esse gráfico de barras ele é representado pela geometria geom_bar, certo? Então a gente pode trabalhar da seguinte forma, né? Então, para nós trabalharmos com o ggplot 2, a gente precisa basicamente de três inputs dentro desse ggplot. O primeiro é o nosso data, então datapipe ggplot, né? Nós temos então já informamos que nós queremos trabalhar com o nosso data, né? que é o data em si. A nossa geometria que a gente quer é o geom_bar, e o nosso mapeamento, que é o nosso aesthetics, né? A nossa estética do nosso gráfico vai ser um mapeamento por posição, x igual a class, y igual a B4 GCVI, e o preenchimento, né? A cor de preenchimento vai ser em função da nossa class. E aqui é uma coisa interessante que modifica do geom_bar para o geom_call, que é a questão de alguns argumentos da geometria geom_bar. Uma vez que a gente gostaria de estar plotando a média dessas duas categorias da class para a variável quantitativa B4 underline GCVI, a gente precisa calcular, de certa forma, essa média. Para o geom_bar, ele faz isso automaticamente através dos argumentos stat. Então a gente seta isso como summary, então ele quer fazer uma sumarização. E a gente quer fazer através da função min, de média. Então ele trabalha com esses dois argumentos para gerar a nossa média, que vai ser realizado o plot em si. Aqui nós colocamos color, então para fazer a cor da nossa borda, das nossas barras, serão pretas. E o nosso preenchimento dessas barras será em função de class. E ao plotar isso, nós vamos ver que ele traz duas cores padrões do ggplot, e a gente gostaria de estar modificando elas, e para isso a gente utiliza o scale, underline fill, underline manual. Colocamos dentro do argumento values um vetor, né? A gente utiliza o C de concatenate,
Quando for soybean, vai ser um tom de verde. Esse aqui é o código hexadecimal de um tom de verde. E quando for corn, nós queremos que seja um tom de amarelo. Esse é um código de cor de tom amarelo. Uma dica para vocês, se vocês querem, dentro da plataforma de navegação da Google, nós temos a opção de colocar Color Picker e nós podemos, de forma muito fácil, obtermos esses códigos hexadecimal das cores em si, certo? Temos também adicionado a modificação dos nossos eixos, então no eixo X vai ser class, no eixo Y vai ser B4 de CVI, o nosso preenchimento, então a legenda que vai ser gerada através da modificação do preenchimento, eu quero que seja o título class, e o título do meu gráfico vai ser o geom underline bar, que a gente vai estar comparando com a próxima geometria que a gente vai estar trabalhando. Queremos que a nossa legenda esteja na parte inferior do nosso gráfico, isso a gente coloca dentro do theme. Então, dentro do theme, do tema, nós temos então legend.position igual a bottom. Bottom significa abaixo. Então, nós temos, ao rodar tudo isso, nós temos então a visualização da média das duas categorias da nossa coluna chamada class. Corn vai ser uma média próxima a 1, um pouco superior a 1, que nós temos aqui um positivo, e a média de soybean vai ser ao redor de menos 4, certo? Então nós temos a codificação trabalhando com o geom bar, certo? E agora eu vou mostrar para vocês a forma que nós temos também utilizando o geom call, certo? É uma segunda forma, então basicamente a gente tem gráfico de base e gráfico de colunas. Mas nada mais os dois são colunas, né? Os dois são barras, vamos pensar assim. O que vai modificar é a geometria em si e a forma que a gente vai chegar nesse resultado. Então, com o geom call, nós não temos os argumentos de stat e fun, que nós podemos calcular a média de forma facilitada dentro dessa geometria. O que a gente precisa fazer com o geom call é fazer a sumarização dos nossos dados antes de nós entrarmos com a função do ggplot. Então, o que a gente está fazendo aqui? Data, estou fazendo um pipe group by class. Então, estou querendo fazer um agrupamento em função da minha categoria class soybean. Para quê? Corn e soybean. Para que eu quero fazer isso? Porque eu quero fazer uma sumarização e eu quero que essa sumarização ela seja para cada uma das minhas categorias da class. Então, estou fazendo um group by class. E a sumarização que eu quero, então, quando a gente faz um summarize, a gente está modificando a estrutura de um data frame ou de um table. Então, a gente está criando uma nova base de dados, e aqui nesse caso eu estou adicionando uma coluna chamada B4 underline GCVI underline min, que vai ser a média dessas duas categorias corn e soybean, uma vez que a gente fez o group by class. E para fazer a média, nós temos então o min da B4GCVI. Então, utilizamos a função min da nossa coluna B4GCVI. E se nós rodarmos isso, nós vamos ter então uma coluna gerada, onde nós temos class, corn e soybean. Para corn, nós temos uma média de 1.34 e para soybean, nós temos uma média de menos 4.11, certo? Então, ele criou basicamente um novo table. Nós temos aqui a table 2x2, certo? Com esse table, nós colocamos mais um pipe e entramos na estrutura do ggplot. Então, entramos na estrutura do ggplot e entramos com a geometria geom underline call. O que nós colocamos com mapeamento dessa geom call? Então, no eixo X eu quero que seja o meu class, que vai ser ou corn ou soybean. No eixo Y vai ser a nossa B4 underline GCVI underline min, que é o que foi calculado em cima no summarize. Então, não é mais a nossa B4 underline GCVI, mas sim a B4 underline GCVI underline min, certo? O nosso preenchimento das nossas barras vai ser class, né? Vai ser em função da nossa class, e a borda das nossas colunas vão ser pretas.
Scale Underline Fill para a gente modificar as cores padrões do ggplot para um tom de verde para soybean e amarelo para corn. Então a gente utilizou o Scale Underline Fill Underline Manual. Utilizamos os labs para modificar os eixos de X, de Y da nossa legenda e do nosso título. O nosso título agora vai ser Geom Underline Call e a nossa legenda vai estar abaixo do nosso gráfico, certo? Rodamos tudo isso para nós visualizarmos o nosso gráfico. Nós temos basicamente o mesmo gráfico quando a gente utilizou acima com o Geom Underline Bar, certo? Então, basicamente, são duas formas diferentes que a gente chega no mesmo resultado. Confesso que eu utilizo muito mais o Geom Underline Call, uma vez que ele nos possibilita estar trabalhando com os pipes no data, né? Pensando no data, então data, pipe, group by, pipe, summarize, e aí dentro desse summarize a gente tem também a possibilidade de estar gerando outras sumarizações que possam ser importantes, por exemplo, um erro, uma barra de erro adicionado a isso, não seria possível dentro do Geom Underline Bar, mas seria possível a gente adicionar dentro do Geom Underline Call. Então, nessa estrutura de pipes, facilitaria nesse caso, nesse exemplo que a gente precisaria adicionar uma barra de erro, por exemplo. Então, eu confesso que acabo utilizando mais o Geom Call, mas a gente tem a facilitação, né? Então, utilizando o stat do summary e fund min, por exemplo, dentro do Geom Bar, para ter essa visualização mais simplificada. Mas a escolha vai do objetivo de cada visualização em si e do dado que você está gerando e do objetivo que você quer com a visualização. Certo, pessoal? Muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais.